dia, turma! Vamos iniciar nossa aula de português de hoje. Aula de português do dia 29/4. Hoje vamos estudar o D22, reconhecer os efeitos de humor e ironia. E vamos corrigir a atividade da semana passada, que foi a atividade 5D17. Vamos também dar uma revisãozinha já para a prova, porque amanhã nós terminamos o estudo de escritor, porque sexta-feira é feriado. Então, hoje nós vamos estudar o D22, vamos fazer uma revisãozinha sobre o conteúdo da prova, que vai ser o quê? Vai ser os de escritores, como eu coloquei no grupo, principalmente os de escritores, leitura e compreensão, e falar um pouco sobre linguagem verbal e não verbal. É esse o conteúdo da prova, tá certo? Então, nós vamos corrigir a atividade da semana passada, que foi o de escritor D17, e vamos falar sobre o de escritor D22 e fazer uma revisãozinha sobre linguagem verbal e não verbal, tá bom? Então, vamos comigo iniciar a aula de português de hoje. Então, vamos lá, corrigir a atividade da semana passada, que é o D17, estabelecer relações lógicas discursivas presentes no texto, marcado por conjunções advérbias. Como é isso? É assim, são palavras que elas vão estar sendo empregadas e elas podem expressar ideias, uma ideia de tempo, uma ideia de causa, uma ideia de explicação, uma ideia de oposição, ou até mesmo se referir a uma palavra que foi dita antes. Então, é isso que o D17 quer, que você identifique essas circunstâncias que elas empregam, as ideias que essas palavras empregam. Geralmente, elas vêm o quê? Destacada. Mas não adianta você ler, às vezes, a frase isoladamente. Às vezes, você precisa voltar no texto para compreender, tá bom? Então, vamos corrigir aqui as duas questões que eu passei na semana passada. A primeira diz assim: e o aquecimento global? Isso aqui é o narrador. Aí lá vai ele fala: vamos lá pegar a onda antes que ela venha nos pegar. Vamos lá pegar a onda antes que ela venha nos pegar. O que ele quer dizer isso? Vamos lá. Na frase, vamos lá pegar onda antes que ela venha nos pegar. Esse ela, ele está se referindo a quem? Vamos voltar aqui. Vamos lá pegar a onda antes que ela venha nos pegar. Ela é quem? A onda. Se você colocou onda, você acertou. Veja como eu disse que é o descritor D17. É às vezes uma palavra que se refere a outra. Então, ou até mesmo perguntar o significado daquela palavra. É isso o D17. Aqui já está claro, está no texto. Vamos lá pegar a onda antes que ela venha nos pegar. Ela é a onda. Se você colocou o nome onda, acertou. Vamos para o próximo. Quando eu tiver 70 anos, então vai acabar esta adolescência. Vou largar da vida louca e terminar a minha livre docência. Vou fazer o que meu pai quer, começar a vida com um passo perfeito. Vou fazer o que minha mãe deseja, aproveitar as oportunidades de virar um pilar da sociedade e terminar meu curso de direito. Então, ver tudo em sã consciência quando acabar esta adolescência. A palavra destacada, quando? Quando? Quando acabar. No instante, eu posso substituir esse quando pelo instante. No instante que acabar, na época que acabar. Isso dá ideia de quê? Quando eu tiver 70 anos, daqui que eu tiver 70 anos. Isso dá ideia de quê? De condição? Não, não dá ideia de condição. Se fosse ideia de condições, assim, se eu tiver 70 anos, se. Dá ideia de finalidade? Não dá ideia de finalidade. Para, se fosse finalidade, tinha que ter um para. Oposição, se fosse oposição, é porém, mas é ideia de tempo, porque dá ideia de tempo, porque quando eu tiver, então vai chegar um dia que ele vai ter. Então dá ideia de tempo. Se você colocou AD, você acertou. Vamos ver aqui. Então a primeira era a onda e a terceira era a onda e a terceira era tempo. Se você colocou, você acertou. Agora vamos estudar o D22, reconhecer o efeito de humor e ironia, bem fácil esse de escritor. Geralmente aparece em tirinhas e charts ou conto.
Então, atividade 6 de 20... parei aqui. Pronto. Atividade 6 de 22, certo? Vamos lá. Identificar efeitos de ironia ou humor. O que é isso? Às vezes é empregado no texto palavrinhas no sentido que não é convencional. Isso nós chamamos de figuras de linguagem. Por que figuras de linguagem? Porque ela foi empregada com outro significado, às vezes para causar humor, para fazer uma crítica. Então é isso. O que é o descritor da 22? É identificar o que causou o humor, o que foi causou a ironia. O que é ironia? Ironia é falar uma coisa querendo dizer outra. Quando eu digo assim, você é muito estudioso, né? Tirou 0 na prova. Eu tô querendo dizer que ele é estudioso mesmo? Não, tô querendo dizer que não estudou nada, que ele não é estudioso. Porque se ele fosse estudioso, ele tinha tirado 10, não tinha tirado 0. Então, ironia é isso, é falar uma coisa querendo dizer outra. E humor é fazer graça, fazer riso, causar esse sentimento de alegria, de diversão. E é isso que é o descritor da 22, identificar isso. Caro aluno, as figuras são recursos linguísticos a que os autores recorrem para tornar a linguagem mais rica e expressiva. Esses recursos revelam a sensibilidade de quem os utiliza, traduzindo particularidades do emissor da linguagem. As figuras de linguagem exprimem também um pensamento de modo original e criativo. Exploram o sentimento não literal das palavras. Realçam sonoridade de vocábulos e frases, e até mesmo organizam orações, afastando-a de algum modo de uma estrutura gramatical padrão, a fim de dar destaque a algum de seus elementos. A ironia é É uma figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra ou expressão de forma que ela não tenha um sentido diferente, diferente do habitual e produza humor sutil. Para que a ironia funcione, esse jogo com as palavras deve ser feito com elegância, de uma maneira que não deixe transparecer imediatamente a intenção. Por isso, muitas vezes é necessário uma leitura atenta do texto, para que possamos perceber a ironia ou efeito de humor presentes nele. Para ficar mais claro, observe a questão a seguir. Vamos lá. Utilizar a questão exemplo para entender. Vendo o pôr do sol. Aí o homem fala, quanto quer pelo pôr do sol? Aí aqui, não está à venda, eu estou vendendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Ó, não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Vamos lá. O humor presente na tira se deve ao fato de... Vamos ler essa tirinha de novo? Vendo o pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? O homem pergunta para o menino. O menino, não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Ele está vendo. Vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Aí ele diz, aproveite para ver também. O homem entendeu que ele estava vendendo, não é? Então aqui, o humor presente da tira se deve ao fato de Armandinho está vendendo o pôr do sol. Ele está vendendo o pôr do sol? Não, não está vendendo. Ele diz no final que não está vendendo, mas a gente entende que está vendendo, né? B, Armandinho se recusa a vender o pôr do sol ao homem? Não, o humor não é esse. O humor não é porque ele se recusou. C, o homem querer ver o pôr do sol com o Armandinho? Não, o humor não é esse, porque ele quer ver o pôr do sol. Olha, pela eliminação nós chegamos à resposta. O homem ter pensado que Armandinho queria vender o pôr do sol. Exatamente, porque até eu pensei que ele queria vender o pôr do sol, por isso que eu li de novo. Que ele estava querendo vender o pôr do sol, mas na verdade ele está vendo o pôr do sol. Então, a resposta certa é a D. E isso que causa humor na tira, essa
esse entendimento ao contrário. Então, vamos ver se está certo? Está certo. Vamos ver como chegamos a essa conclusão? Para iniciar essa atividade, leia a tirinha com atenção. Observe que Armandinho segura uma placa onde está escrita a frase "Vendo o pôr do sol". Em seguida, um homem se aproxima perguntando quanto. Armandinho quer pelo pôr do sol. Ao que ele responde que não está à venda. A seguir, leia o comando da questão, que pede que você identifique onde está o humor da tira. Leia também as alternativas. Observe que o humor da tira está justamente no fato de um homem ter pensado que Armandinho estava vendendo o pôr do sol. Portanto, a resposta certa é a D. Muito bem. Agora vocês vão responder a questão 2 e a questão 3, tá certo? Do jeito que a gente sempre faz, o gabaritinho, tá certo? E agora vamos dar uma reforçadinha sobre o que é linguagem verbal e não verbal, que vai cair na prova, tá bom? Então, vamos revisar aqui um pouco sobre o que é isso. O que é linguagem verbal? É isso aqui, as palavras. Isso aqui, esse texto é uma linguagem verbal. Linguagem verbal são as palavras, a escrita. O que é linguagem não verbal? É os gestos, é uma placa, é um símbolo, é um desenho, é uma mímica. A linguagem não verbal é tudo aquilo que causa comunicação sem palavras, certo? E aí nós temos a linguagem mista. O que é a linguagem mista? É a linguagem verbal, mas a linguagem não verbal, mistura das duas. É o desenho com a palavra, tá certo? Vamos ver aqui. Então, não fume. Isso aqui é uma linguagem só a palavra. É linguagem o quê? Verbal. E aí eu só tenho um desenho. É uma linguagem não verbal. E aí eu misturo os dois, eu tenho uma linguagem híbrida, que é a linguagem mista. A linguagem verbal, que é a palavra, e a linguagem não verbal. Esse é um dos conteúdos que vai cair na prova. Então, vai cair isso e vai cair o quê? Vai cair principalmente estudos de escritores. Amanhã a gente termina o conteúdo dos escritores. Aí vocês estudam esses escritores, mais a linguagem verbal e não verbal, e é esse o conteúdo da prova, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. Façam a atividade, mandem para mim, porque as atividades valem 7 pontos, junto com o trabalho. Então, quem não tá mandando não vai ganhar os 7, não. Só vai ganhar os 7 quem tá mandando, certo? Então, mande as atividades para mim, tira a foto e manda, tá bom? E porque os outros 3 pontos é o quê? A prova. A prova vale 3 pontos. Vale mais ponto o quê? As atividades. Então, se você não tá fazendo, se está se confiando só com a prova, se você tiver só a nota da prova, você não passa, não. Então, mande as atividades, façam tudo direitinho, mande para mim, tá certo? Então, tchau, boa atividade, qualquer dúvida, estou aqui.